Olá pessoal, dando continuidade às condicionantes agrometeorológicas da produtividade, hoje a gente vai falar sobre temperatura e como ela afeta tanto o crescimento como o desenvolvimento das plantas, certo? Então só para a gente retomar, a temperatura ela expressa a energia cinética das partículas e está ligado com o balanço de radiação e com o balanço de energia do sistema. Então a gente viu lá na aula de radiação esse balanço de radiação que computa as entradas e saídas de onda curta para o ambiente do Sol e o balanço de onda longa, que é o que a superfície da Terra está perdendo ou a atmosfera está transmitindo novamente para a superfície para a superfície aqui da Terra, certo? Então, a partir desse balanço, a gente consegue fazer a computação de quanta energia tem disponível. A partir dessa energia, a gente tem o balanço de energia. Do que sobrou do balanço de radiação, o balanço de energia vai definir como é que essa energia do sistema é utilizada aqui na superfície. Três processos básicos: aquecimento do ar e das plantas, que vão representar a temperatura, a evapotranspiração e o calor no solo, que é transmitido para o solo, o aquecimento aqui do solo. Então a gente tem nesse balanço esses três processos ocorrendo, em que, tendo presença de água, tem boa parte dessa energia sendo utilizada aqui para a evapotranspiração, menos energia para aquecimento do ar e menos energia para o aquecimento do solo, certo? Aqui a gente tem um exemplo: quanto maior a quantidade de água no solo, maior é o uso pela evapotranspiração, menor aqui para o aquecimento do ar e do solo, influenciando a temperatura do ar do ambiente das plantas. Então, a partir desse balanço de energia, a gente tem essa definição se o ambiente vai ser mais quente ou mais frio e como é que essa energia é utilizada no sistema. Então, a gente tem um exemplo aqui de uma área irrigada, em que eu tenho presença de água para evapotranspiração, consumindo energia, e nessa área adjacente, que sem a presença de água, onde o saldo de radiação vai ser destinado aqui para o calor sensível e para o calor no Sol, certo? Então, essa é a base de temperatura que a gente tem dentro do sistema. E a partir dessas informações, a cultura ela tem diferentes adaptações, então ela define limites de temperatura para o seu desenvolvimento e crescimento. Isso vai influenciar a taxa que esses processos ocorrem. Então aqui a gente tem um exemplo para a fotossíntese, em que a gente define as temperaturas cardinais, então temperatura inferior, que é a temperatura basal inferior da cultura, a temperatura basal superior e a temperatura ótima. O que são esses valores? Quando eu tenho aqui a fotossíntese líquida igual a zero, eu tenho a temperatura basal inferior. Conforme vai aumentando a temperatura, a planta aumenta a fotossíntese bruta, chegando no ponto máximo. A partir desse ponto tem uma queda, então aqui eu tenho aumento da velocidade dos processos e uma redução nesse momento, porque dada a alta velocidade que os processos estão ocorrendo, a planta não consegue regenerar algumas proteínas e por isso eu tenho perca de fotossíntese bruto no sistema. E por outro lado, a respiração da planta parte de um mínimo aqui e vai aumentando conforme ocorre o aumento da temperatura. A partir da diferença da fotossíntese bruta com a respiração é a energia gasta nos processos de transformação dos carboidratos e para a manutenção do sistema da planta, eu tenho a fotossíntese líquida, em que eu defino o ponto de zero, balanço aqui entre fotossíntese e fotossíntese bruta e respiração, e o ponto superior, que é a temperatura basal superior, que também o valor é zero. E a temperatura ótima é onde eu tenho um mínimo de respiração com um máximo de fotossíntese, mas me dá um retorno maior dentro dessas condições. E a partir disso eu consigo definir a adaptabilidade da planta às condições de temperatura desse ambiente. E a gente pode também aplicar isso ao desenvolvimento. Então, fotossíntese relacionada ao crescimento e as temperaturas cardinais relacionadas ao desenvolvimento da planta. Então, a planta depende dessa energia para desenvolver. Abaixo de um ponto, aqui da temperatura basal inferior, ela não desenvolve, vai aumentando conforme vai aumentando a temperatura, chegando no máximo. Então, dentro dessa temperatura ótima, o desenvolvimento da planta é máximo no determinado dia. Então, se eu tiver temperatura ótima ao longo do ciclo, durante todo o ciclo, a planta vai completar esse ciclo em menos dias do calendário. Se eu tenho temperatura menor que a ótima ou superior à ótima, a velocidade desses processos vai reduzir e a planta vai gastar mais tempo
para completar o ciclo, completar aquela fase fenológica dentro do sistema, certo? Então isso influencia tanto crescimento como desenvolvimento. E a temperatura, ela vai atuar nesses processos metabólicos. Então ela influencia o estado energético das moléculas, isso vai influenciar a taxa das reações químicas da planta, que apresenta um aumento exponencial aqui no início da temperatura basal até o ponto ótimo, e depois ela também decresce dado esses processos. Então eu tenho em temperatura baixa em relação à ótima, ocorre uma inativação enzimática, então os processos são mais lentos e a planta desenvolve de forma mais lenta. Já em altas temperaturas, a partir desse ponto ótimo, eu tenho desnaturação das proteínas. Então a planta não consegue recuperar os metabólitos e continuar o desenvolvimento. Então ela tem essa redução da velocidade dos processos que estão ocorrendo. E o crescimento da planta vai estar associado a esse balanço de fotossíntese. Então, em função da temperatura da folha, com adaptação de plantas de baixa temperatura ou de maior temperatura, eu tenho diferentes respostas em relação à temperatura. Então, eu tenho uma faixa aqui em que eu tenho uma limitação de fotossíntese pela baixa atividade enzimática e baixa fluidez das membranas. Eu tenho um ponto aqui ótimo para esse processo fotossintético e eu tenho um outro ponto aqui em que ela é limitada pelo aumento da fotorrespiração nas plantas C3 ou ainda por uma excessiva fluidez das membranas e desnaturação de proteínas ocorrendo a partir desse ponto aqui. Então, com essas informações, entendendo essas diferenças entre as plantas, eu consigo definir qual que é a melhor planta para um determinado ambiente em função das condições climáticas que eu tenho, associando ainda as datas de plantio. Então, o crescimento da planta é esse balanço entre fotossíntese bruta com fotossíntese líquida associada à respiração dela e em função dessa adaptação que a planta tem em relação ao ambiente. E aí, nesse processo, a fotossíntese muda em resposta à temperatura em função das diferentes condições das plantas. No exemplo, planta C3 e planta C4. Então aqui eu tenho a respiração, que pode ser tanto a respiração no escuro ou mitocondrial, e a manutenção, aqui associada à manutenção e o crescimento dessas plantas, e a fotorrespiração, que ocorre nas plantas C3 nesse processo de fotossíntese e influencia as condições de desenvolvimento nesses ambientes. Então, nas plantas C3, com o aumento da temperatura, a gente pode ver aqui temperatura com a respiração por percentual da fotossíntese líquida, que as plantas C3, a fotorrespiração aumenta muito com o aumento de temperatura. Então, aumentou a temperatura, ela vai representar um consumo energético muito maior do que a fotorrespiração nas plantas C4 ou a fotorrespiração, a respiração de manutenção e de crescimento nesse ambiente. Então veja que a planta C4 eu tenho uma fotorrespiração quase zero aqui, não existe a presença de fotorrespiração, enquanto que a respiração de manutenção e crescimento ela também aumenta, mas ela vai obter valores inferiores às plantas C3 e em valores aqui maiores de temperatura. Então, fazendo esse balanço aqui de fotossíntese líquida, eu tenho aqui a fotossíntese líquida para a planta C3, ocorrendo ponto máximo aqui em torno de 30 graus Celsius, enquanto que as plantas C4 conseguem suportar maiores valores de temperatura, aqui em torno de 40 graus Celsius, obtendo a máxima fotossíntese líquida ou bruta dentro desse sistema. Então, essa adaptação das plantas é importante para entender qual que é a melhor dentro de cada sistema. O que é importante lembrar? Que além da temperatura, eu também tenho disponibilidade hídrica desse ambiente e radiação solar influenciando essas taxas fotossintéticas dentro desse sistema, certo? Então, a partir dessas informações, a gente vê que o crescimento está muito associado à temperatura, associado à fotossíntese, e o desenvolvimento também é influenciado pela temperatura. Então, uma unidade muito utilizada para avaliar o desenvolvimento das plantas é a soma térmica. Então, a planta vai responder
a essa soma térmica, porque o desenvolvimento dela está associado à temperatura e não ao calendário. Então, o que define o desenvolvimento da planta são os graus-dias que ela acumula e não os dias do calendário. Então, num ambiente mais quente, ela vai acelerar o ciclo, num ambiente mais frio, ela vai reduzir o ciclo. E os graus-dias nada mais é do que a soma das temperaturas efetivas diárias obtida pela diferença entre a temperatura média daquele dia com a temperatura basal da cultura. E aí, quando eu vou computando isso dia por dia, no final eu vou ter o somatório total de graus-dias, a nossa constante térmica que a planta precisa para completar a fase ou o ciclo total. Então, alguns exemplos aqui. Temperatura basal do milho, 8 graus Celsius. Constante térmica para completar a floração, aqui um ciclo precoce e um ciclo médio. Então, da emergência até a floração, são necessários 650 graus-dias de acúmulo. Então, por exemplo, se eu pegar um dia com temperatura média de 18 graus Celsius, 18 menos 8, eu vou ter 10 graus-dias sendo acumulado para cada dia. Se eu tiver um ciclo aqui de 650 graus-dias, 650 dividido por 10 graus para cada dia, eu vou precisar de 65 dias para a planta completar esse período de emergência até a floração. Aumentou a temperatura, aumentou o acúmulo diário de graus-dias, reduziu o número de dias do calendário necessários entre a emergência e a floração. Outro exemplo, tomate, temperatura basal aqui de 10 graus Celsius. Daqui do plantio até o início da colheita, em torno de 1000 graus-dias. Até o final da colheita, 1750 graus-dias. Outro exemplo, o arroz, temperatura basal de 11 graus Celsius. A constante térmica entre a emergência e o florescimento pode variar de 1170 a 1445 graus-dias necessários para a planta completar essa fase, esse período entre a emergência e o florescimento. Com isso, conhecendo a constante térmica dos diferentes materiais, eu consigo calcular qual é o ciclo em diferentes ambientes em função da temperatura do ar daquele ambiente. E a gente tem diferentes formas de fazer esses cálculos. Um exemplo aqui é o método residual, que é o mais simples, em que os graus-dias é temperatura média menos a temperatura basal inferior da cultura. Mas quando a temperatura média está abaixo da basal da cultura, esse acumulado não é negativo, ele vai ser igual a zero. A gente tem outro método aqui um pouquinho mais complexo, que é o método de Villanova, que considera a temperatura basal inferior, temperatura ótima e temperatura basal superior para fazer esses cálculos, tá certo? Então a gente pode estar usando essas ferramentas para fazer essas análises. E aqui um exemplo bem simples, que a gente consegue visualizar a duração do ciclo dessa planta aqui, do cranberry, em função da temperatura do ar. Então, se a gente pegar essa fase aqui, representa o período entre a emergência e a maturação aqui em dias. Então, se a temperatura média desse período da emergência e a maturação é de 16 graus Celsius, a planta vai gastar aqui em torno de 130 dias para completar o ciclo. Agora, aumentou essa temperatura para 20 graus Celsius, já cai de 130 para 80 dias a duração do ciclo da mesma cultivar, em função da temperatura do ar. E veja que cada fase da cultura tem uma resposta diferenciada. Então, se eu pegar aqui essa fase, ela representa do início da floração ao final da floração. Então, veja que a temperatura influencia, mas com menor intensidade em relação ao ciclo total e as demais fases que foram avaliadas para essa cultura, certo? Um outro exemplo muito clássico dentro da agronomia é a gente fazer um ajuste de cultivar em função da altitude. Em termos técnicos, essa definição ela é errada, porque não é a altitude que influencia o ciclo da cultura, mas sim a temperatura do ar que está associada com a altitude. Então, quanto maior a altitude, menor é a temperatura, de forma comparativa entre os ambientes, menor temperatura acaba influenciando o ciclo. Então, aqui um exemplo de recomendação
de cultivares para a soja em função aqui da época de plantio e em função da altitude do local. Então, por exemplo, eu tenho aqui para o estado do Paraná, abaixo de 400 metros, ciclo de 125 a 134 dias. Passou de 400 a 700, esse ciclo já muda, vai para 130 a 138 dias. Acima de 700 metros, já chega aqui a 145 dias. Então, em função da altitude e em função do ciclo, eu tenho uma recomendação de população de plantas que pode estar mudando em função da condição da cultivar. Então, por exemplo, ciclo menor, maior população de planta em relação a esse ciclo maior aqui, porque eu vou ter um período maior de desenvolvimento vegetativo, a planta vai crescer mais. Então, se eu colocar muita planta, pode ocorrer o acamamento nessas plantas e prejudicar o desenvolvimento e o crescimento. Então, lembre que a resposta é associada à temperatura e não diretamente à altitude desse ambiente. A gente também tem a ocorrência de problemas com déficit hídrico. Então, o desenvolvimento da planta responde à temperatura e essa temperatura está associada à temperatura da folha da planta. Então, quando eu tenho a ocorrência de déficit hídrico, a planta fecha o estômago, não consome energia para a transpiração e vai aumentar a temperatura dessa folha. Então, aqui um exemplo de duas fotos tiradas da mesma cultivar de cana irrigada e sequeira. Então, na sequeira que estava com 31 graus Celsius e na cultivar irrigada em torno de 24 graus Celsius, no mesmo ambiente, nas mesmas condições, única diferença é irrigado e sequeira. Aqui um exemplo da mesma cultivar de soja, plantado no mesmo dia, condição irrigada, que é o fundo, e aqui a condição sequeira. Então veja que o sequeiro completou o ciclo bem antes do que a condição irrigada nesse ambiente, dado a essa ocorrência de maior temperatura dentro desse ambiente que acabou acelerando o ciclo, certo? Então esses são alguns exemplos práticos de como a temperatura influencia as condições de desenvolvimento e crescimento da planta. A partir daí, a gente tem algumas classificações que relacionam os estresses por temperatura e quais são as adaptações da planta ou qual é a resposta dela. Então, em relação a temperaturas extremas, a gente tem duas condições de resposta das plantas. Uma é reversível e a outra é irreversível. Então, aqui a gente tem um exemplo do trigo de inverno, em que, sob temperatura extrema baixa, essa planta para o desenvolvimento, mas não é afetada, não leva à morte dessa planta. Ela cessa o desenvolvimento, depois que obteve a condição de temperatura ideal, ela continua esse desenvolvimento. E aqui um exemplo irreversível. A planta não tem adaptação, é o caso aqui do milho safrinha, que ocorreu geada, isso leva à morte da planta, não sendo reversível na maioria dos casos, dependendo do estágio de desenvolvimento dessa cultura. Então a gente tem esses dois processos que podem estar ocorrendo. Em relação à baixa temperatura, a gente adota como um valor limite que é a temperatura basal inferior da cultura. Então toda vez que a gente tiver uma condição abaixo disso, no primeiro momento tem uma parada do desenvolvimento da planta e se isso permanecer por um longo período pode levar à morte da planta e dependendo da adaptação, ela tem essa condição de abaixo da temperatura basal, ultrapassou o limite da cultura, ela passa a ser letal da cultura. Então a gente tem esse efeito de temperatura inferior à temperatura basal da cultura e não necessariamente abaixo de 0 graus. Então depende muito da adaptação da cultura e desse limiar que a gente pode adotar. E aqui a gente tem alguns exemplos da resposta de diferentes plantas às condições de temperatura. Então, por exemplo, o trigo, se eu estiver aqui na fase de florescimento, a folha aguenta até menos 2 graus Celsius. Então, o meu limite é menos 2 graus Celsius. Se eu pegar, por exemplo, a soja, eu tenho aqui resistência bastante elevada no florescimento, resiste até menos 3, sem problemas de morte letal da planta. Vai reduzir a área foliar pela queima da folha, mas
não vai ocorrer a morte dessa planta nesse sistema. E se eu pegar, por exemplo, que a cultura do arroz, eu tenho temperaturas de menos 0,5 a menos 1 ocorrendo na folha sem levar a problemas de desenvolvimento dessa planta ou levando à morte dela. Então, cada planta tem uma resposta diferente dada a sua adaptação. Então, plantas de alta adaptação resistem a temperaturas mais baixas do que as plantas que têm uma baixa resistência a essa condição, certo? Então, mesmo a baixa temperatura basal, a planta ainda resiste por um tempo sem ocorrer uma morte letal dessa planta. Por outro lado, os estresses relacionados à alta temperatura são aqueles que ocorrem acima da temperatura basal superior da cultura e geralmente esses valores extremos de temperatura associados à temperatura elevada estão associados a problemas de déficit hídrico. Então, se eu tiver uma condição de boa disponibilidade hídrica com uma elevada temperatura, a planta vai transpirar, vai consumir energia da folha e vai reduzir a temperatura da folha, aumentando a resistência. Mas se eu tiver déficit hídrico associado à alta temperatura, eu tenho problemas de estresse ocorrendo por temperatura elevada. A gente também tem plantas que precisam de uma exposição a temperaturas muito elevadas, exemplo de algumas plantas do cerrado, e também existe a possibilidade de essas plantas passar aqui por temperaturas letais, como a ocorrência do fogo, que acaba criando danos irreversíveis por esse processo de transformação físico-química que ocorre no sistema, certo? Então, esses são alguns exemplos de estresse que, tanto por temperatura inferior como temperatura superior. Dentro desse mecanismo, as plantas apresentam estratégias para evitar esses estresses. Então, a gente tem um exemplo de estratégias por escape, em que o indivíduo completa o ciclo antes do estresse ou fica inativo no período de estresse. Então, por exemplo, milho safrinha, eu vou ter que fazer o plantio para evitar aqui os momentos de maior probabilidade de ocorrência de geada. Então, a planta completa o ciclo antes desses problemas ocorrerem. Outro exemplo, que é a questão de pessegueiro ou de maçã, plantas de clima temperado, em que a gente tem um período de inverno ocorrendo. Então, nesse período de inverno extremo, temperatura muito baixa, a planta entra em dormência e só vai florescer depois que passou esse período de inverno. Então, a planta escapa dos problemas de estresse por temperatura. A planta também pode trabalhar com a evitação. Então, o indivíduo identifica o estresse e aí ele começa algumas adaptações morfológicas ou fisiológicas para escapar desse período. Um exemplo da soja, em que, sob condição de déficit hídrico, ela inclina a folha para reduzir a interceptação de radiação solar, ou ainda fecha o estômago em função do déficit de pressão de vapor da atmosfera, reduzindo transpiração, e em função dessa condição acaba economizando água para esses períodos de seca. E outra estratégia é a tolerância, em que as plantas buscam manter o metabolismo ativado durante esse período de seca e aí não sofre estresse, mas o desenvolvimento dela é bastante reduzido dentro dessas condições. E aqui a gente tem um exemplo para diferentes culturas, amendoim, soja, feijão, sorgo, milheto e aqui algum tipo de leguminosa, mostrando quais são as temperaturas que eles resistem em temperaturas extremas, e aí eu posso fazer uma adaptação de cultura em função do ambiente que eu estou inserido para fazer a inclusão de uma planta que tolera aquela condição extrema de temperatura. Então a gente tem essa resposta. Então pode ser tanto por escape, como por evitação ou tolerância de temperatura. A gente tem que entender o sistema, os pontos limitantes para elaborar estratégias para evitar esses problemas dentro do sistema de produção, certo? Nesse contexto, as plantas apresentam uma definição que é o termoperiodismo. Então, é uma resposta do ciclo em função dessas condições de temperatura ao longo do período. Ocorre muito em plantas perenes, essa adaptação da planta em função do ambiente para evitar problemas de temperatura que vai influenciar a fenologia delas. Então, a gente tem um exemplo aqui da maçã,
que junho e julho ela permanece em dormência. A partir de agosto, setembro, outubro, com o aquecimento desse ambiente, ocorre a brotação e a floração. De novembro a janeiro ocorre a frutificação. E lá a gente tem a colheita aqui de fevereiro a abril, dependendo da cultivar. Feita a colheita, iniciou o inverno, a planta entra em dormência novamente. Então a planta tem essa adaptação a esses períodos ao longo do ano em função da condição climática. E a gente tem diferentes classificações. A gente tem as plantas termocíclicas, em que os tecidos são ativos durante um ou mais períodos, nesses períodos períodos anuais. Um exemplo, a gente tem a questão do frio hibernal, que reduz a necessidade calórica do ciclo. Então essas plantas elas vão precisar de um período de frio para entender que passaram pelo inverno e a partir daí iniciar o período de desenvolvimento de brotação, floração, frutificação, para novamente entrar no período de inverno. Então a gente tem esse exemplo dessas plantas que têm os tecidos ativos durante um período específico do ano. Outras plantas são as paratermocíclicas, que elas têm os tecidos ativos em uma parte da termofase negativa, então abaixo da média, e uma outra resposta positiva. O que isso significa? Significa que num período do ciclo, a planta precisa de temperatura baixa para entender que passou pelo período de inverno, e depois ela vai precisar de temperaturas positivas ou temperaturas elevadas para completar o ciclo dessas plantas. A gente tem dois exemplos, trigo e a canola. Então essas duas plantas precisam de um período de frio antes do período reprodutivo para entender que passaram por esse período de inverno, mas posteriormente no período de reprodução elas vão precisar de um acúmulo térmico positivo para completar esse ciclo. Então são as plantas paratermocíclicas, que têm esses dois momentos de necessidades diferentes. Então essas culturas iniciam o ciclo no inverno, necessitando do frio, e terminam no verão, necessitando do calor. E o terceiro grupo são as plantas atermocíclicas, em que os tecidos se mantêm ativos somente na termofase positiva e não requerem tratamento de frio. Então, por exemplo, o milho e o tomate. Eles só precisam de temperaturas elevadas para fazer o desenvolvimento dos graus dias e completar esse ciclo dentro desse período. Eles não têm a necessidade de frio para completar uma fase ou para acelerar o ciclo em determinado período. Então essas três classificações dependem do tipo de planta. Conhecendo isso nas plantas, eu consigo fazer um planejamento de data de plantio, de qual seria a melhor condição para a implantação de uma determinada cultura dentro do sistema de produção. E aí a gente também tem alguns exemplos relacionados ao termoperiodismo, em que as plantas precisam, no período de frio, para completar uma fase e iniciar o processo de desenvolvimento na fase posterior. Então a gente tem o primeiro deles, está relacionado com a vernalização, que são as plantas que requerem um tratamento de frio no período de plântula, para entender que aquele inverno já passou, e aí posteriormente requerer menos graus dias para completar o período de floração ou o período de desenvolvimento do fruto. Então, um exemplo aqui a gente tem o trigo de inverno e o alho. O trigo de inverno precisa desse período de muito frio durante a plântula, para posteriormente, com o aquecimento do ambiente, a planta entender que já passou o inverno e ela vai requerer menos tempo para iniciar o período reprodutivo. E o alho também necessita das horas de frio, da vernalização, desse tratamento de frio, para desenvolver o bulbo, entendendo que já passou pelo período de inverno naquele ambiente que ele está inserido. E aí, muito similar a essa condição, a gente tem as plantas que necessitam de horas de frio para fazer a quebra de dormência. Então a planta entrou em dormência no período de inverno, está passando por esse período, ela só vai emitir a brotação quando tiver um acúmulo de horas de frio. Então aqui um exemplo, a macieira precoce ela precisa 600 horas com a temperatura do ar abaixo de 7 graus Celsius para entender que passou pelo inverno e iniciar a nova brotação, o novo ciclo. E aqui a gente tem uma imagem mostrando para o sul do Brasil
regiões em que eu tenho produção de maçã que tem de 500 a 600 horas por ano aqui no período de inverno com temperatura abaixo de 7 graus Celsius. Quando a gente sobe mais aqui para algumas regiões, a gente não tem temperatura abaixo de 7 graus Celsius, então precisa fazer um ajuste aqui de qual ciclo eu planto para cada uma das regiões. E a gente tem duas tomadas de decisões. Eu não posso colocar um ciclo muito precoce, porque senão ele vai florescer no período de inverno e vou ter problemas de formação de fruto. E eu não posso colocar uma cultivar muito tardia, porque ela vai passar pelo inverno, não vai ter o acúmulo necessário de horas de frio. Isso vai levar a uma floração desuniforme, um desenvolvimento de frutos desuniforme. Eu vou acabar perdendo em produtividade e qualidade desses frutos. Então, eu preciso associar ciclo com as condições de ambiente que eu estou inserido, certo? Então, esses dois processos ocorrem no desenvolvimento das plantas adaptadas às condições frias. As plantas também têm mecanismos em que ela busca uma adaptação. Então, um exemplo aqui da canola, a planta entende que passando por um período de adaptação, então temperatura elevada, começou a reduzir gradativamente, a planta começa a alterar tanto a síntese de sacarose como de amido, mudando a temperatura mínima que essa planta suporta, e faz todo esse transporte de elétrons e do conteúdo de rubisco para que a planta consiga resistir mais ao frio. Então a canola, quando passa por um período de adaptação, ela altera esse conteúdo metabólico e aí consegue resistir a temperaturas mais baixas do que se ela estivesse numa condição quente e tivesse uma ocorrência de frio muito extremo de forma muito rápida. Então ela consegue fazer essa adaptação. E aí a gente também tem, então, que tem relacionado à adaptação à temperatura baixa e as adaptações à alta temperatura. Então a planta consegue reduzir a respiração, amplia a capacidade de transporte de elétrons e a síntese de rubisco se torna mais estável no calor. E conforme a planta vai tendo mais períodos de temperaturas elevadas, ela começa a mudar a morfologia e a fisiologia dela. Então, por exemplo, ela aumenta a refletividade da folha com deposição de cera. Então, aumentando a refletividade, essa planta absorve menos radiação, reduz a temperatura dela, altera a posição das folhas, aumenta a dissipação de calor por transpiração. Então, por isso que é importante a gente ter um sistema com uma boa disponibilidade hídrica. A gente vai aumentar a resistência da planta a condições de temperatura elevada extrema. E ela também reduz a resistência da camada limite foliar, alterando essa estrutura de dossel para folhas pequenas ou compostas, para que ela consiga reduzir a interceptação de radiação, aumentar a eficiência do uso da água e se adaptar a essas condições. Então, a partir dessas informações, a gente consegue entender quais seriam as melhores estratégias, quais seriam os melhores sistemas de produção, dadas as condições climáticas que a gente tem no determinado local. E aí, pensando em mudança climática, vai aumentar a frequência de eventos extremos de temperatura. Então, a gente precisa entender o que eu posso fazer para reduzir esses problemas de temperatura para a planta que eu já tenho, ou qual seria o melhor sistema de produção que eu poderia estar implementando naquele sistema que eu tenho para aumentar a produtividade do sistema e evitar problemas relacionados à temperatura do ar para a planta. Certo? Qualquer dúvida, a gente está à disposição para qualquer esclarecimento.